Na capacitação tecnológica de hoje, nosso tema continua sendo nutrição e alimentação de bovinos de corte no sistema ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, com destaque para o confinamento. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo da Costa Gomes, sou pesquisador da área de nutrição animal aqui da Embrapa Gado de Corte. A nossa aula tem esse título, Nutrição e Alimentação de Bovinos de Corte em Sistema de ILPF. É uma aula de continuação do assunto relacionado à nutrição. Em outra aula temos abordado aí o assunto suplementação de pastagens e nessa aula a gente vai abordar o tema confinamento. Isso é o que iremos abordar nessa aula, tá? A inserção, o modo que o confinamento é inserido dentro dos sistemas integrados de integração lavoura-pecuária-floresta, pelo menos a maneira que a gente visualiza isso, tá? Falar um pouco das características dos animais para o confinamento e também alguns aspectos relacionados ao manejo nutricional e oportunidades do confinamento dentro dos sistemas integrados. Bom, fazendo uma introdução do que a gente pensa em relação à inserção do confinamento, sempre existe essa questão, né? Se o sistema de integração lavoura-pecuária favorece tanta produção animal realizada a pasto, né, devido à maior produção e à maior qualidade da pastagem, devido às características do sistema, por que o produtor pensaria em inserir nesse sistema o confinamento? Já que, teoricamente, ele vai de encontro a produção animal em sistemas de pastagem, tá? Então a gente fez um levantamento de alguns itens que a gente acha mais importantes para levá-los a entender como a gente pensa que o confinamento deve ser inserido, ou pode ser inserido, a oportunidade de ser inserido nos sistemas de integração lavoura-pecuária, tá? Primeiro, vamos dar uma visualizada como a gente pensa como os sistemas de integração lavoura-pecuária floresta favorecem a adoção do confinamento, tá? Um ponto muito importante é o know-how de produção agrícola que já é inerente, vamos dizer assim, àqueles produtores que já participam nesses sistemas, tá? Quando a gente pensa em confinamento, a gente está falando de uma alimentação que utiliza baseada em alimentos volumosos e alimentos concentrados, e a partir do momento que esses alimentos podem ser produzidos dentro da propriedade e de maneira que faça que esses alimentos tenham uma melhor qualidade, tá? Isso pode favorecer muito a atividade do confinamento, principalmente em questão financeira, tá? A própria disponibilidade de grãos, né, seja a produção de milho, sorgo, de soja ou de outros produtos agrícolas, isso favorece muito o confinamento, principalmente na questão econômica, diminuindo os custos de produção. Tá? A gente sempre tem que levar em conta que o confinamento é uma atividade de maior risco quando comparada à produção de bovinos de corte feitos a pasto. A margem de lucro é sempre apertada devido a altos custos de produção e o fato de produzir esses grãos dentro da propriedade, isso facilita, vamos dizer assim, ou diminui os riscos relacionados ao uso do confinamento. Tá? Uma outra questão é a facilidade na produção de volumosos. Tá? Em geral, obviamente que há exceções e cada vez mais a gente vê uma tendência de especialização, mas em geral o produtor de bovino de corte, aquele produtor tradicional, ele não tem a tradição agrícola. Então, para ele produzir um alimento volumoso, pensando que as dietas de confinamento são compostas de alimentos concentrados e de alimentos volumosos, para esse produtor é um pouco mais difícil, exige um investimento maior, exige uma assistência técnica maior, tá? Então, também pode existir um risco maior para esses produtores se inserirem na atividade. A partir do momento, né, que esses volumosos são produzidos por produtores, né, que já têm essa aptidão agrícola, já tem toda a estrutura, tá? A possibilidade de diminuir os custos na produção desse volumoso é maior. Tá? E além disso, há uma possibilidade maior que esse volumoso seja produzido com uma melhor qualidade. Tá? Um outro ponto que é bastante importante quando a gente fala de integração, sistema de integração lavoura-pecuária, é que esse sistema ele é bastante complexo. E ao ser complexo, ele exige do produtor, da sua equipe, um nível de gestão muito maior. Tá? E isso
se assemelha muito ao confinamento. A gente costuma falar que o confinamento é uma atividade de alto risco, tá? Alto risco financeiro principalmente. Então, esse maior nível de gestão que o produtor inserido nesse sistema de integração já está acostumado, isso favorece também inserir mais uma atividade dentro da propriedade, que seria o confinamento. Bom, e quanto ao sistema? Né? Não é só o sistema integrado favorecendo a adoção do confinamento, mas o confinamento ele vem de alguma forma favorecer o sistema de integração lavoura-pecuária? Tá? A gente acha que sim, a gente elencou alguns pontos para discutir. Tá? Primeira questão é a diversificação de receita. Tá? Uma das maiores características do sistema de integração lavoura-pecuária é realmente essa diversificação. Então, integração lavoura-pecuária-floresta, tem produção de grãos, tem produção de madeira e tem produção de carne. Tá? O confinamento ele vem ajudar nessa produção de carne, não só na produção do animal a pasto, mas também produzir esse animal de confinamento, principalmente no final da época seca, em que teoricamente existe uma menor quantidade de animais disponível ao abate. Tá? Então o confinamento ele acaba colaborando nessa questão da diversificação, que é muito importante por questão de fluxo de caixa, etc., que vocês provavelmente verão oportunamente em outra aula. Tá? O confinamento, quando comparado à terminação de animais a pasto, ele é mais seguro, tá? Principalmente do ponto de vista climático. Tá? O confinamento basicamente é um sistema para terminação. Alguns produtores utilizam para recria, só que são casos isolados, casos especiais. Tá? Em geral é realizado para terminação. Tá? E quando a gente fala terminação a pasto, a gente corre o risco, principalmente riscos climáticos, seja com geada, com escassez de chuva, que pode, vamos dizer assim, alongar o meu ciclo de produção devido às vezes perda de qualidade e perda na quantidade de pasto para um animal que já é bastante exigente, que é esse animal em terminação. Nesse ponto de vista, o confinamento ele ajuda muito o sistema, porque por ser um ambiente mais controlado, com a dieta controlada, tá, em que na maioria das vezes eu sei o dia que meu animal vai ser abatido devido a uma previsão de desempenho. Então, nesse ponto de vista, a gente considera que a terminação, quando ela é feita em confinamento, ela é mais segura em comparação com a terminação feita a pasto, em semi-confinamento principalmente. Tá? De certa forma, quando a gente compara principalmente ao semi-confinamento, a gente pode ter no confinamento um menor custo alimentar. Quando a gente fala em custo alimentar, a gente tem que falar no conceito, que a gente vai ver logo à frente, que é conversão alimentar. A conversão alimentar do animal em confinamento, ela é bastante melhor quando comparado ao animal produzido a pasto. Tá? Então, teoricamente, essa melhor conversão alimentar pode gerar também maiores benefícios em questão financeiras. Tá? Um outro ponto, que daí a gente já está falando de estratégias, e a gente vai bater um pouco em cima disso, que é onde que a gente acredita que o confinamento está mais bem inserido dentro desse sistema de integração, é em relação ao direcionamento das áreas de pastagens para outras atividades não sendo de terminação, ou seja, áreas para cria e áreas para recria. Tá? A gente tem visto que os sistemas integrados têm potencial para essas três atividades, tanto cria, recria e terminação. O que a gente tem observado que a maior adoção tem sido para atividades de recria e terminação. O que a gente tem que pensar é que a terminação é uma categoria também exigente, quando compara principalmente com a recria. É exigente energia, eu preciso de mais energia para acabamento, então, às vezes, até a minha lotação animal é menor nessas áreas de pastagens. Tá? A partir do momento que eu pego essa categoria de terminação e eu confino esses animais, ou seja, eu aloco esses animais numa área extra pastagem, numa área que eles vão receber dieta no coxo, eu abro outras áreas para as outras atividades, intensificando essas outras atividades, seja ela de cria ou seja de recria. Tá? Esse próximo slide, ele demonstra muito bem isso, o impacto que tem do confinamento em termos estratégicos dentro do sistema. Tá? Basicamente, o que os senhores estão vendo nesse slide são duas simulações, um trabalho feito pelos colegas aqui da Embrapa Gado de Corte, em que se fez simulações de dois sistemas diferentes, tá? Tá nessa publicação aí colocada entre parênteses, tá? Então, olhando lá para o slide, né, a gente tem dois sistemas, um sistema sem confinamento e um sistema com confinamento.
Nessa publicação, os autores simularam uma fazenda de ciclo completo, exatamente a mesma fazenda, uma fazenda que seria uma das mais comuns no estado do Mato Grosso do Sul, onde a Embrapa Gado de Corte está inserida, e eles fizeram para essa mesma propriedade 2 simulações de sistemas, sendo uma com confinamento e outra sem confinamento. Tá? Então, nessa primeira linha, nós temos, né, uma simulação para semi-confinamento e uma simulação com terminação em confinamento. Tá? Durante a fase de recria, que está colocado aqui nessa segunda e terceira coluna, segunda, terceira e quarta colunas, a gente tem a fase de recria. Tá? Então, os animais estão no mesmo sistema, a pasto, nessa primeira seca, logo pós-desmama, recebendo um proteinado e nas próximas águas recebendo um sal mineral, exatamente igual para os 2 sistemas. A diferença é que para esse segundo sistema com confinamento, os animais já entram no confinamento para a terminação, enquanto que no primeiro sistema em que eu prevejo fazer uma terminação em semi-confinamento, eu preciso de um tempo a mais desses animais aqui na seca recebendo um proteinado, o que alonga meu ciclo de produção, o que é visto nessa coluna aqui de idade abate em meses. Tá? Então, por essas simulações, o sistema com terminação em semi-confinamento tem um abate de animais com 31 meses, tá? E no confinamento a gente encurta esse ciclo de produção para 23 meses. E isso isso impacta diretamente todo o meu ciclo de produção, porque um dos pontos, por exemplo, que já foi citado, é que eu libero áreas para outros sistemas e eu posso aumentar meu número de animais nesses outros sistemas. E a gente vê esse impacto resultando aqui na produção de quilos de peso vivo por hectare. Enquanto nesse primeiro sistema sem confinamento a gente tem uma produção de 192 quilos, nesse segundo sistema a gente já aumenta para 219. Olhando o diferencial de desempenho desses dois sistemas, então a gente vê um aumento na produção por hectare de 14 pontos percentuais no sistema com confinamento, tá? E no momento que a gente olha a parte financeira, realmente o confinamento ele agrega custos, existem maiores desembolsos para a gente fazer essa terminação em confinamento, então tem um aumento aí no custo de produção em torno de 17 pontos percentuais. Mas no momento que eu vejo o lucro dessa propriedade, eu vejo um avanço significativo na lucratividade, tá? em torno de 41%, basicamente devido à mudança na estrutura de categorias, na mudança da estrutura de rebanho dessa propriedade e no aumento das minhas receitas. Tá? Então, apesar de eu ter aumentado aqui nessa penúltima coluna, eu tenho um diferencial de custo de produção nessa propriedade. Apesar de eu ter aumentado os desembolsos, os custos de produção daquela propriedade anual, em torno de 17 pontos percentuais, eu tenho aí um benefício em relação ao lucro muito maior, em torno de 41%. Tá? Então é dessa maneira que a gente enxerga o provável benefício que o confinamento traga para os sistemas integrados, sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Ok? Bom, falando um pouco então como a gente pensa que é a inserção do confinamento nesses sistemas e os benefícios, né, que o confinamento traria, a gente vai falar um pouco das práticas do confinamento, ok? Falando mais da base dessas práticas, tá? Basicamente, quando a gente fala na base dessas práticas, a gente tem que falar sobre o animal que vai ser confinado e também das práticas nutricionais. E quando a gente fala do animal que vai ser confinado e das práticas nutricionais, a gente se baseia na questão da conversão alimentar. O que esse gráfico está mostrando para vocês, tá? No eixo Y aqui eu tenho a conversão alimentar. O que é a conversão alimentar? É o quanto o animal precisa ingerir de alimento para ganhar 1 quilo de ganho de peso, tá? 1 quilo de peso vivo. Então, nesse gráfico eu tenho a conversão alimentar no eixo Y e também tenho o custo alimentar da arroba, tá? No eixo X. O que esse gráfico está mostrando para a gente é que, a partir do momento que eu aumento a conversão alimentar, o que significa aumentar a conversão alimentar? Significa eu precisar de mais alimento para ganhar 1 quilo de peso vivo. Isso quer dizer que o animal está se tornando menos eficiente biologicamente. A partir do momento que eu tenho uma maior, ou seja, pior conversão alimentar, eu aumento o meu custo alimentar.
da arroba produzido no confinamento, né? Isso aqui dados de uma empresa de consultoria bastante consistente, com, eu acredito que milhares de animais avaliados aqui, então esse dado é bastante robusto. Então tudo que a gente trabalha em termos da escolha do animal para confinar e também das práticas nutricionais, a gente trabalha para melhorar a conversão alimentar, ou seja, de fazer com que esse animal seja mais eficiente biologicamente e que isso leve também a uma maior eficiência financeira, tá? Da atividade. Bom, falando um pouco, o que afeta a conversão alimentar, são vários itens, tá? Esses são os principais. A gente pode citar, então, raça, idade, sexo, qualidade da dieta e nível de energia da dieta. Esses são os principais pontos que afetam a conversão alimentar. Falando um pouco sobre isso, tá? O primeiro ponto que a gente tem que enxergar é em relação ao que animal que a gente vai confinar. É qualquer animal que a gente pode confinar, que é interessante confinar, tá? A maioria dos animais que são confinados no Brasil hoje são machos, tá? Dentro do macho a gente tem machos castrados e machos inteiros, né, que não são castrados. Normalmente eles têm, que a gente coloca aí como média, em torno de 2 a 3 anos de idade, tá? Entra no confinamento em torno de 350 a 400 quilos, para um peso vivo final variando de 480 a 520 até, às vezes, um pouco mais elevado, dependendo da região, dependendo do sistema de produção, tá? Normalmente, esse tempo de confinamento, ele gira em torno de 70, 100, 120 dias, isso aqui é mais ou menos uma média, ok? Também, hoje, cada vez mais, a gente tem confinado machos não castrados, né, machos inteiros, devido à melhor conversão alimentar desses animais, tá? Um parênteses aqui é que, normalmente, esses animais têm uma qualidade de carne pior, tá? Mas, mesmo assim, como principalmente o mercado brasileiro aceita esse tipo de carne, cada vez mais tem se produzido esse animal. Normalmente também são abatidos entre 2 e 3 anos de idade, entram um pouco mais pesados no confinamento, por serem inteiros, né, por não serem castrados, e normalmente também saem um pouco mais pesados, tá? Às vezes até acima de 20 arrobas. Também um tempo de confinamento aí variando 80, 100 dias, 120 dias, dependendo do objetivo do abate desses animais, tá? Também a gente tem visto confinamento de fêmeas jovens, né, de novilhas, variando aí em torno de 2 anos até de 1 ano e meio até 3 anos, né, principalmente esses animais que estão entrando precocemente à reprodução para sistemas que utilizam IATF e alguns animais que não são aptos ou que não emprenham, às vezes são dedicados à terminação, então se pode fazer também o confinamento desses animais, variando em torno então, de 2 a 3 anos, entra um pouco mais leve no confinamento, né, quando comparados ao macho, são abatidos aí com 13, 14, 15 arrobas, às vezes, um tempo de confinamento mais curto, tá? Também a gente pode confinar vacas descarte, né, vacas velhas ou vacas com algum problema reprodutivo, normalmente são animais mais velhos, acima de 5 anos, normalmente a carne desses animais abastece o mercado interno aqui do Brasil, tá? São animais mais pesados quando comparados a novilhas, também sempre confinamentos curtos, tá? Variando em torno de 70 dias, ok?